Prezados alunos do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal da Universidade Federal de Rondônia e Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Nicolas e darei continuidade ao estudo de vocês com a disciplina de Planejamento Estratégico. Minha formação é em Engenharia de Produção, eu tenho especialidade na mesma área e atualmente curso mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Rondônia. Sou professor desta universidade desde o ano de 2011 e pretendo estar junto com vocês conduzindo os trabalhos nessa disciplina, que tem aí a finalidade de contribuir com o desenvolvimento do planejamento estratégico no setor governamental. O meu contato é o nicolas.belete@unir.br e telefone é o DDD 69 9303 0133. Bem, conhecendo a disciplina de Planejamento Estratégico Governamental. Essa disciplina ela foi concebida pelo economista Renato e a ementa dela trata da introdução ao planejamento estratégico, os aspectos gerais e históricos da área de planejamento estratégico, como se dá o desenvolvimento de um planejamento, como se dá a evolução do planejamento no Brasil e qual é a abordagem crítica do modelo brasileiro de planejamento governamental, e aí sim citando também a questão do plano plurianual. Qual que é o objetivo geral da nossa disciplina? Num plano mais específico, é contribuir para que as atividades da gestão pública sejam levadas, quando levada a cabo nos vários níveis dentro do governo e demais instituições que o Estado brasileiro abarca, possa realizar um trabalho que seja realmente desenvolvido com base nos princípios do planejamento estratégico governamental. Para que isso aconteça, essa disciplina ela foi estruturada em 4 unidades. Essas unidades, conforme vocês podem visualizar, terão num primeiro momento 2 de cunho mais teórico, que vai dar todo o embasamento para que a gente tenha um entendimento maior sobre o planejamento estratégico governamental, e depois disso a gente vai trabalhar com a questão da metodologia para diagnosticar e para planejar. Na unidade 1, o conteúdo se trata do conteúdo de introdutório ao planejamento estratégico governamental. Esse daqui ele vai retratar para a gente como que se deu a nível histórico a questão do desenvolvimento do planejamento estratégico no governo. A gente tem conhecimento de que o planejamento estratégico ele já é bem desenvolvido e trabalhado no setor privado, mas que no setor governamental ele não vinha sendo desenvolvendo com a mesma característica e com o mesmo empenho que o setor privado. Então esse primeiro capítulo vai nos mostrar um pouco disso, e aí depois disso ele vai dizer qual que é o papel desse planejamento estratégico no governo, ou seja, como é que se converge essa proposta, que na verdade é uma ferramenta que vai dar suporte para o gestor público, isso independente da esfera, municipal, estadual ou federal, para que ele consiga realmente atender as necessidades da população. Passado essa parte mais introdutória e teórica, a gente vai entrar na unidade 3, que é o modelo de diagnóstico de situações, que na verdade vai tratar sobre como diagnosticar situações problemas que devem estar ocorrendo em cada setor, para que a partir dessas situações problema diagnosticadas, possa aí sim, utilizando os conceitos que a gente vai aprender na unidade 4 de planejamento de situações problema, desenvolver um plano que realmente consiga dar sustentação para que consigamos alcançar o objetivo do setor público, que é atender a demanda da sociedade de forma geral. Qual que é o objetivo geral da unidade 1, então? Examinar o contexto sociopolítico brasileiro, onde deve estar inserido aí o PEG, que é o nosso Planejamento Estratégico Governamental, que se caracteriza por um processo chamado de construção de Estado necessário.
tá? E o contexto disciplinar da administração pública. Vocês vão conseguir ver que a gente tem o chamado Estado herdado, que é aquele que o gestor público recebe quando ele assume alguma função dentro da estrutura pública, seja uma secretaria, ou seja um departamento ou algum órgão do setor público. E aí, a partir daquela situação do Estado herdado, ele vai ter que analisar a situação em que ele se encontra e, a partir também de uma análise do que o ambiente externo necessita, ele vai transformar esse estado herdado no estado necessário. Então, essa nossa primeira unidade tem o objetivo geral de examinar esse contexto sociopolítico do surgimento do planejamento estratégico governamental e a partir dessa perspectiva do processo de construção do estado necessário. Qual que é o objetivo específico de aprendizagem, né? Os objetivos? Primeiro, descrever os principais modelos de planejamento no mundo e no Brasil. Depois, correlacionar esse processo com a redemocratização e aí chegando às características do Estado necessário. E o terceiro objetivo, compreender como é que esse planejamento estratégico governamental pode se tornar um instrumento para que o gestor público realmente consiga adquirir aí para o Estado competências para prover soluções para aquelas demandas de cunho social, sejam elas demandas antigas, que são as herdadas, né, por isso chamado Estado herdado, ou as novas, adquiridas a partir do momento que você assume e aí passando a tratar do Estado necessário. A unidade 2 tem como objetivo geral, né, de cunho analítico, ou seja, vai se trabalhar a análise de políticas que surgiram aí na década de 70, né, que se avançaram mais na década de 70, com a perspectiva de verificar qual que foi a confluência entre a ciência política e a administração pública e o planejamento estratégico situacional. Então, nessa unidade que a gente vai ter condições de verificar como é que era trabalhado essa questão do planejamento estratégico governamental a partir desses avanços que ocorreram na década de 70. Os objetivos específicos de aprendizagem dessa unidade são reunir aí, então, para que a gente consiga, nessa análise, ter elementos para criticar a concepção do Estado chamado Estado neutro, tá? Compreender aí, então, a importância do campo da análise de políticas e do planejamento estratégico situacional nesse momento. E entender a contribuição desses dois campos no estudo para o planejamento estratégico situacional, que é o nosso último tópico. A unidade 13, aí já de cunho operacional, ela vai apresentar a metodologia de diagnóstico de situações problema, ou seja, é a partir dessa unidade que a gente vai conseguir realizar uma análise em cima do Estado herdado e aí a partir dele propor, né, um planejamento estratégico governamental que atenda o que a gente tem de demanda herdada e também que possa analisar no contexto externo novas demandas para que consigamos atingir o Estado necessário. Os objetivos específicos de aprendizagem dessa unidade são compreender como é que a gente pode gerar de forma coletiva e aí cognitiva, né, uma situação problema, ou seja, quando fala-se de cognitivo e mapa cognitivo, a gente quer dizer de um trabalho que realmente represente a contribuição coletiva dos que estão envolvidos nesse processo, sejam eles os gestores ou a sociedade, e aí isso vai se dar através de um fluxograma explicativo que a gente vai aprender durante essa unidade. O segundo objetivo que a gente tem aí é captar os condicionantes da ação do governo a partir do conceito de quê? De projeto de governo, de governabilidade, de capacidade de governo, de tempo e de oportunidade. Então, a gente vai verificar quais são os condicionantes para que isso aconteça. Então, quais são os conceitos que tratam da questão desses pontos, né, de projeto de governo, de governabilidade,
e assim por diante. E aí, tendo isso, a gente vai conseguir aplicar, né, a metodologia de diagnóstico de situações e tentar ver qual que é a relação, né, que existe aí com o processo de transição entre o estado herdado e o estado necessário. Então, a finalidade dessa unidade é diagnosticar esses dois momentos, né, de estado herdado e estado necessário. A nossa unidade 4 vai apresentar, então, uma metodologia de planejamento de situações, problema. Como a gente já diagnosticou e já sabe quais são as situações problemas, a partir desse momento que a gente vai aprender as ferramentas, né, e seguir um método, né, para que a partir disso a gente consiga desenvolver um planejamento que seja estratégico, porque é de longo prazo, e que atenda realmente às demandas da sociedade. Essa unidade ela tem como objetivo específico de aprendizagem a gente compreender os conceitos dessa metodologia de planejamento de situações, tá? Entender a relação que ela tem com esse modelo de diagnóstico situacional, diferenciar o momento descritivo do momento normativo, ou seja, na metodologia de diagnóstico a gente vai descrever a situação do estado herdado e do estado necessário, e aí a partir do planejamento de situações a gente vai normatizar. Então, ou seja, a gente vai criar a partir desse momento políticas e mecanismos para que a gente consiga atender as demandas da sociedade. E aí, o nosso quarto aqui objetivo, saber atuar no momento oportuno e com eficácia a partir da concepção de ações que vão realmente levar as estratégias aos atores e eventuais mudanças de contexto que a sociedade possa ter e o setor público possa ter. Qual que é a relação que essa disciplina nossa tem com as demais disciplinas que vocês já estudaram, né? Então a gente tem lá a disciplina de políticas públicas, que a relação, né, se dá de forma bem íntima, no sentido de ela vai ser a responsável por contribuir com o processo de elaboração dessas políticas, porque quando ela diagnostica, faz esse diagnóstico das situações, problemas e contribui para o planejamento, na hora de se planejar estrategicamente, a gente vai estar elaborando essas políticas públicas. Então, esse processo é importantíssimo, né, no momento de formulação dessas estratégias. Com relação às disciplinas de Estado, Governo e Mercado e o público e o privado na gestão, a sua relação se dá na perspectiva de que, tendo em vista esses dois estudos, né, do Estado de Governo e o público e o privado, elas exploram em detalhes cada particularidade e perspectiva na mudança daquela conformação que existe entre o Estado e a sociedade. Então, como elas exploram esses detalhes, elas que vão dar condição para que o planejamento estratégico governamental seja manobrado, né? E aí, nesse sentido, a gente consiga evidenciar aí as dificuldades, né, e as oportunidades que se tem. Com relação ao desenvolvimento e mudança no Estado brasileiro, o Estado e os problemas contemporâneos, a disciplina de planejamento tem o papel de desempenhar num plano mais operacional, como eu disse anteriormente, a partir desse ponto de vista dinâmico e aberto desse processo de construção democrática que vocês estudaram, para que a partir desse planejamento estratégico a gente realmente consiga alavancar todo esse processo de dinamismo. E a última disciplina aqui, elaboração de indicadores, vai apresentar algumas das metodologias das quais vão ser apoiadas em cima do planejamento estratégico governamental. Ou seja, ao traduzir de forma bem passível como que vai ser operacionalizada as metodologias para elaborar as políticas públicas, e isso utilizando o planejamento estratégico governamental, a gente vai conseguir dar condições para a elaboração desses indicadores que vão ser uma matéria-prima essencial para o gestor público. Então essas são as relações que a gente tem hoje da nossa disciplina com as demais disciplinas que vocês já estudaram e algumas que vocês irão estudar. A nossa disciplina está estruturada sobre o seguinte cronograma. O início dela
28/2/2014. Nós teremos a nossa primeira atividade no AVA com um fórum que vai trabalhar a questão do planejamento estratégico governamental, experiências do grupo, que vai ser um ambiente onde a gente vai estar trocando experiências e construindo conhecimento a partir da perspectiva de que vocês podem contribuir com momentos vivenciados aí durante a carreira de vocês e a atuação de vocês no setor público. E para isso também será necessário que vocês estudem as 2 primeiras unidades, que são as unidades que vão dar também um arcabouço teórico para uma discussão que realmente seja estruturada. A abertura desse fórum vai ser no dia 1º/3 às 8 horas e o encerramento no dia 5/3 às 22 horas. Nossa segunda atividade no AVA vai ser o Fórum 2, que vai tratar da questão da metodologia de diagnóstico e planejamento de situações, que são a unidade 3 e 4 de vocês. Essa unidade, esse fórum, ele vai ter então aí a perspectiva de que vocês trabalhem e tragam o que é que a gente tem com relação à metodologia de diagnóstico e de planejamento, para que a partir disso a gente consiga aí realmente entender como é que é operacionalizado esses 2 momentos de diagnosticar e planejar. A abertura desse fórum vai ser no dia 6/3 às 8 horas e o encerramento no dia 10/3 às 22 horas. E o nosso terceiro momento será um chat, onde a gente vai discutir o modelo brasileiro de planejamento estratégico governamental. E aí partindo da gente discutir sobre o plano plurianual, dentre outros. As datas previstas para os chats e os horários, em cada um dos polos está descrito aí nos slides. E vocês também têm todo esse cronograma disponível no plano de ensino da disciplina que está já no AVA para vocês poderem pesquisar. Os procedimentos de avaliação da disciplina serão a atribuição de uma nota no valor de 100 pontos, que vai ser distribuída entre a atividade do fórum com valor de 20 pontos. E quando fala-se participação efetiva, é realmente uma contribuição efetiva, realmente vocês conseguindo propor experiências, como foi proposto lá no Fórum 1, e realmente dar a contribuição de vocês com relação a essa discussão. A atividade de participação efetiva no Fórum 2 com valor 20, a atividade do chat com valor 20 e uma avaliação individual com valor de 40 pontos que será aplicado no polo. Para ser aprovado, vocês têm que atingir na somatória dessas atividades 70 pontos ou mais. Caso isso não ocorra, vocês terão uma oportunidade de realizar uma avaliação repositiva, que será aplicada também no polo. Bem, com relação à disciplina, era isso inicialmente. Espero que vocês consigam conduzir os estudos de vocês. É um material muito rico que vocês estão recebendo. Ele tem aí aproximadamente 170 páginas, então requer realmente que vocês leiam aí para essas atividades, no mínimo umas 10 a 15 páginas por dia. E realmente despendam o tempo necessário para isso. Não se prendam também só ao material, podem estar pesquisando na internet outros conteúdos que tratem dos assuntos, para que possam dar realmente uma contribuição para a formação de vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.